Naquela noite, algo impossível aconteceu diante dos meus olhos. Eu vi uma mulher dentro do meu caminhão e, segundos depois, ela simplesmente desapareceu, deixando apenas o banco marcado, como se ainda estivesse sentada ali. Juro, eu não a vi entrar, mas vi quando ela se foi. Até hoje eu não sei explicar, mas tudo começou algumas horas antes, quando decidi encarar a BR-153 sozinho, numa viagem que eu jamais devia ter feito. Era madrugada, o relógio marcava 2 da manhã e a estrada estava deserta, envolta por uma neblina espessa que deixava tudo mais sombrio. Mesmo acostumado a viajar de noite, aquela vez parecia diferente, como se o ar estivesse pesado demais. Eu sempre ouvi os caminhoneiros comentando sobre a mulher da ponte, uma alma penada que aparece pedindo carona nas madrugadas, mas nunca dei atenção. Achei que fosse mais uma dessas histórias para assustar quem viaja sozinho. Mas depois do que vivi, percebi que algumas lendas só parecem mentira até o momento em que você se depara com elas. E naquela noite, algo cruzou a estrada bem diante de mim, me obrigando a frear com tanta força que quase perdi o controle. Quando olhei pelo retrovisor, não havia ninguém. Apenas a névoa se movendo lentamente, como se escondesse algo que me observava. Depois daquele susto, segui em frente tentando me convencer de que tudo não passava de cansaço. Mas a cada quilômetro que eu percorria, a sensação de estar sendo seguido aumentava. O trecho da BR-153 parecia se estender infinitamente, e por mais que eu acelerasse, era como se o fim nunca chegasse. A neblina se adensava, cobrindo o asfalto como um manto espesso, e as luzes do farol mal cortavam a escuridão. Comecei a notar que o horizonte parecia se mover de forma estranha, como se figuras passassem rapidamente entre as árvores, fugindo da minha visão. Um frio subiu pelo meu corpo quando percebi que, mesmo com as janelas fechadas, o ar dentro da cabine estava mais gelado do que o lado de fora. Era uma sensação pesada, sufocante, como se algo invisível estivesse ali, comigo, apenas esperando o momento certo para se revelar. Foi então que olhei para o retrovisor e, por um breve instante, vi algo atrás do caminhão. Uma sombra humana, imóvel no meio da pista, olhando diretamente para mim. O coração batia acelerado, e por mais que eu tentasse ignorar, algo dentro de mim dizia que havia algo errado naquele trecho. Continuei dirigindo, mas a estrada parecia se repetir, como se eu estivesse preso no mesmo ponto, passando pelas mesmas árvores e pelas mesmas curvas. Foi então que o painel do caminhão começou a piscar e o relógio travou, marcando 2h13. Naquele instante, algo atravessou a pista novamente. Uma silhueta feminina, vestida de branco, parada bem à frente do farol. Pisei no freio com tudo, o caminhão derrapou e por pouco não perdi o controle. Quando olhei para fora, não havia nada além do vazio. Nenhum som, nenhuma pessoa. Apenas a estrada fria e deserta. Por um momento, pensei em ligar para alguém, mas o rádio começou a chiar sozinho e o marcador de combustível oscilava como se o caminhão estivesse perdendo energia. Foi ali que percebi que não era coincidência. Algo estava me testando, me atraindo para algum tipo de armadilha naquela madrugada sem fim. Mesmo tentando manter a calma, comecei a sentir que aquela estrada queria me mostrar algo. Alguns minutos depois, enquanto o farol cortava a neblina, vi novamente a mesma mulher à beira da pista. Ela estava parada, imóvel, com um olhar fixo e profundo, que parecia atravessar a alma. Por instinto, reduzi a velocidade e assim que cheguei mais perto, ela deu um passo à frente, estendendo a mão como quem implora por ajuda. Meu corpo inteiro travou, mas, sem entender o motivo, senti vontade de parar. Quando o caminhão finalmente parou ao lado dela, percebi que seus pés não tocavam o chão. Ela se aproximou devagar e, mesmo sem mover os lábios, consegui ouvir uma voz fraca dentro da minha cabeça dizendo: "Me leva para casa." Era impossível explicar, mas havia algo hipnótico nela, algo que me fazia acreditar que eu precisava ajudá-la, mesmo que tudo em mim gritasse para acelerar e ir embora dali. Sem conseguir raciocinar direito,
Estendi a mão para abrir a porta e, de repente, ela entrou no caminhão como se já soubesse o caminho. Sentou-se ao meu lado, com movimentos lentos e silenciosos, mantendo o olhar fixo à frente. O vestido branco parecia antigo, manchado nas bordas, e o cabelo comprido cobria parte do rosto, deixando apenas a pele pálida e fria à mostra. Senti uma presença pesada, como se o espaço ao meu redor tivesse diminuído e a temperatura caído num instante. Tentei perguntar para onde ela queria ir, mas a voz não saía. Ela então apenas levantou o braço e apontou para a estrada, como se indicasse o destino. E sem saber o porquê, comecei a dirigir, obedecendo a um impulso que não era meu. Cada metro percorrido dava a sensação de estar indo em direção a algo que eu não devia encontrar, mas já era tarde demais para voltar atrás. Enquanto o caminhão seguia pela estrada, eu tentava entender quem era aquela mulher e por que ela estava ali. Perguntei o nome dela, mas ela apenas respondeu de forma fria, quase sussurrando, dizendo que não lembrava mais. Aquilo me deixou arrepiado. A cada palavra, percebia que a voz dela parecia distante, como se viesse de um lugar muito longe dali, e a sensação de estranheza aumentava. Resolvi insistir e perguntei o que fazia sozinha naquela hora, e ela apenas disse que estava tentando voltar para casa. Olhei de relance para o lado e foi então que percebi seus olhos, completamente escuros, sem reflexo, sem vida. Por um instante, senti uma vontade desesperadora de parar o caminhão e sair correndo, mas algo me mantinha imóvel, como se uma força invisível me controlasse. Cada resposta dela soava como um aviso, como se ela tentasse me dizer que ainda havia algo pior me esperando mais à frente. Depois de alguns minutos de silêncio absoluto, ela levantou o braço novamente e apontou para frente, pedindo para eu reduzir a velocidade. Disse que estávamos chegando, com um tom que me fez gelar por dentro. À frente, o farol revelou uma ponte antiga, com ferragens retorcidas e marcas de acidente nas laterais. A mulher pediu que eu parasse ali, dizendo que era naquele lugar que tudo havia terminado. Estacionei devagar e o motor começou a falhar, como se o caminhão também sentisse medo. Olhei para o lado e percebi que ela observava a ponte com uma expressão de tristeza profunda, os lábios se movendo em silêncio, como se falasse com alguém invisível. Quando tentei perguntar o que tinha acontecido ali, virei o rosto para encará-la, e o banco estava vazio. Não houve som, nem movimento. Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Meu corpo travou. Eu sabia que não estava sonhando, mas ainda não fazia ideia do que realmente tinha me acompanhado até ali. Fiquei alguns segundos parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O caminhão desligou sozinho e tudo ficou em completo silêncio. O medo era tanto que eu mal conseguia respirar. Peguei coragem e olhei pelo retrovisor, e foi então que meu coração quase parou. Ela estava em pé sobre a ponte, olhando diretamente para mim. Seu corpo parecia flutuar levemente e o vestido se movia como se fosse feito de fumaça. Por um instante achei que ela iria se aproximar, mas em vez disso ergueu o braço e apontou para o fundo da ponte, onde o guarda-corpo estava destruído. Meu olhar acompanhou o gesto e por um segundo vi o que parecia ser um carro antigo tombado no barranco. Quando voltei os olhos para o retrovisor, ela já não estava mais lá. Foi nesse momento que o painel piscou, o motor deu partida sozinho e o caminhão acelerou, como se algo invisível tivesse assumido o controle. Assustado e sem entender o que estava acontecendo, consegui frear o caminhão alguns metros adiante. E foi quando vi outro farol se aproximando. Um caminhoneiro parou ao meu lado, perguntando se eu estava bem. Contei rapidamente o que tinha acontecido, ainda tremendo, e ele apenas ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você viu ela, né? Aquela pergunta me deixou sem chão. Ele explicou que há muitos anos uma moça morreu exatamente ali, ao tentar pedir ajuda depois de um acidente. Disse que vários motoristas já tinham relatado a mesma aparição e que todos descreviam a mesma mulher,
com o mesmo vestido branco. Alguns diziam que ela tenta voltar para casa, outros acreditam que busca alguém que nunca chegou a salvar. O homem me olhou sério e avisou: se ela subiu no seu caminhão, é porque te escolheu para mostrar o que aconteceu com ela. Aquelas palavras ficaram presas na minha cabeça, e a estrada parecia agora muito mais sombria do que antes. Mesmo depois de seguir viagem, não consegui tirar aquela imagem da minha cabeça. E dias depois, decidi voltar ao trecho durante o dia, tentando encarar a ponte de outra perspectiva. Queria me convencer de que tudo não passava de ilusão ou cansaço. Mas quando cheguei ao local, algo chamou minha atenção. Sobre o guarda-reio, havia um buquê de flores secas e uma placa improvisada com o nome Carolina. Aquelas flores não estavam ali antes, e a placa parecia ter sido deixada recentemente, como um memorial feito por alguém que ainda lembrava dela. Um arrepio percorreu minha espinha. Era impossível negar que aquela estrada guardava memórias que continuavam vivas de alguma forma. Mesmo sob a luz do dia, o lugar exalava uma sensação estranha, como se a presença dela ainda estivesse ali, esperando que alguém finalmente a levasse para casa. E eu me peguei olhando para trás repetidamente, temendo que aquele instante fosse apenas o prelúdio de algo que ainda estava por vir. Quando me afastei da ponte, notei algo que me fez engolir em seco. Havia uma marca de mão úmida no vidro do passageiro, exatamente no lugar onde ela estivera sentada. Eu tinha limpado aquele vidro no dia anterior e nada, absolutamente nada, poderia ter deixado aquilo ali. O coração disparou e um frio percorreu meu corpo inteiro. Liguei o caminhão e o rádio, que estava desligado, começou a chiar sozinho antes de tocar uma música antiga, lenta, que parecia vir de décadas atrás. Cada nota parecia atravessar a cabine, preenchendo o espaço com uma presença que eu não conseguia explicar. Senti que não estava apenas revivendo o que tinha acontecido, mas que algo estava tentando me comunicar algo mais profundo, algo que eu ainda não entendia. E mesmo tentando acelerar e deixar aquele trecho para trás, a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Cada quilômetro percorrido parecia carregado com a lembrança dela, tornando impossível esquecer o que eu tinha testemunhado naquela madrugada. Desde aquela noite, nunca mais encarei a BR-153 durante a madrugada da mesma forma. Toda vez que passo por aquele quilômetro, sinto um peso no peito, uma presença silenciosa que parece seguir cada movimento meu. Os caminhoneiros que já conheciam a lenda me avisaram para nunca parar se ouvir alguém pedindo carona próximo à ponte. Mas eu sei que, mesmo obedecendo a essa regra, a sensação de que ela ainda está lá não desaparece. Às vezes, ao olhar pelo retrovisor, tenho a impressão de que uma sombra branca se move entre as árvores, observando cada curva e cada quilômetro percorrido. É como se a estrada tivesse guardado a alma dela, presa entre a vida e a morte, esperando que alguém finalmente a levasse para casa. E eu não consigo evitar a sensação de que, por mais que eu tente esquecer, uma parte daquela presença ainda caminha comigo, silenciosa, invisível, mas eternamente ali. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.